Boa noite, gente. Vamos começar aqui mais uma live, né, sobre escritório de processos, assuntos que não foram esgotados no BPM Night. A gente está aqui para poder continuar compartilhando com vocês. Oi, Rosana, tudo bem? Vou colocar aqui nos comentários, fixar o tema aqui da live, enquanto a gente espera o professor Barbieri para entrar e dividir esse momento aqui com a gente, contar, né, toda a sua experiência e compartilhar sobre esse assunto. Boa noite. Escritório. Ai, digitar com o dedo só. É meio esquisito. Fixei. Então, hoje a gente vai continuar, né, assuntos que não foram esgotados no BPM Night. Na anterior a gente fez, né, sobre CBOC. Agora a gente vai falar sobre escritório de processos. E aí, qual será o tema, né, o próximo tema? Vou deixar nem vocês adivinharem, né, porque uma expectativa de todo mundo já de ter uma live sobre isso, sobre visual thinking, né, para continuar esse assunto, né. Boa noite, gente, tudo bem? Então, assim, escritório de processos foi um assunto que a gente não esgotou ele todo, né? Todo mundo ficou comentando, querendo saber mais sobre o assunto, né? Sobre toda essa estruturação, da governança desse escritório de processos. E o professor Barbieri vai estar aqui conosco novamente, né? Para poder compartilhar e contar, né? Assim, tudo que ele sabe, disponibilizar, né, todo o seu conhecimento, né, assim, pra gente, né. Se vocês tiverem já alguma dúvida, alguma curiosidade que vocês queiram saber sobre esse assunto, coloca aqui no chat já, que eu já vou guardando aqui na memória, já para poder perguntar pro professor. E tô aqui na expectativa dele, gente. Bom, quando a gente fala, né, assim, de escritório de processos, né, a gente está falando o quê? De uma estrutura, né, assim, específica. E tiveram muitas dúvidas, assim, em relação às competências, aos soft skills, né. Isso é legal, cases nacionais de implantação, a gente pode perguntar se ele tem, né, alguma implantação, assim, sobre, né, alguma experiência que possa compartilhar, né, algum benchmarking sobre esse assunto, né. E aí o pessoal comentou, a gente comentou muito, assim, sobre qual o local, aonde que poderia, né, da estrutura organizacional. Olha, o professor chegou. Boa noite, professor. Vou adicionar, né, para entrar aqui junto com a gente, que eu estava aqui conduzindo, assim, fazendo uma introdução aqui para esquentar aqui o assunto. Esperando o professor Barbieri. Boa Olá, noite, tudo boa noite. bom? Tudo bom e Tudo você? bem? Tudo bom? Graças Nossa, a uma Deus, tudo bem. alegria. Tudo bem? Uma alegria poder dividir novamente, né, esse espaço, né, conversar, mediar esse assunto, né, com o senhor aqui novamente. Senhor, É não. uma, com- é uma honra, assim, poder compartilhar isso com o pessoal, né. Então, gente, professor Barbieri, eu vou apresentar e aí depois eu vou deixar um espaço para ele também, né, colocar, assim, complementar aquilo que eu esqueci, assim, por alguma falha, alguma coisa assim. Ele tem mais de 15 anos de consultor, ele é professor no IBMEC, né, coordenador do curso no IBMEC. Tem o Instagram dele que é super ativo, né, Prof. Barbieri. E um YouTube, Converse com o Barbieri. É com A ou com E a Conversa, conversa? conversa. Conversa com o Barbieri. E
E aí tem vários temas assim sobre processos, né? Assim, e dúvidas, vale a pena ir lá seguir, apertar o sininho, botar inscrito, né? E também curtir lá o canal. Inclusive, a live aqui também de hoje, assim, as nossas lives, elas também são salvas e colocadas, né? Elas sobem para o YouTube da BPMP Rio. Então vocês também vão poder assistir, compartilhar também e viralizar depois também essa live. O que eu esqueci? Conta mais, complementa. Não, queria agradecer o seu convite, Juliana, de novo. É muito bom conversar com você. Eu ficaria o dia inteiro conversando, porque eu acho que quando a gente encontra alguém que entende também do assunto, fica fluido, né, o nosso papo. Na verdade, o meu maior desafio é essa questão dupla, né, de consultoria e aula. Eu amo, né, as duas coisas. Eu não sei o que eu gosto mais. Eu gosto mais de fazer consultoria, ou se eu gosto mais de lecionar, mas são duas atividades que acabam sendo complementares e que me ajudam, né, a desenvolver pessoas, a formar network. Então, eu uso muito o Instagram para divulgar conteúdo, e esse Uhum. canal no YouTube é um canal novo, né, que eu fiz alguns vídeos já falando de metodologia ágil, de modelagem de processo, e aí o pessoal está começando a entrar, estou começando a divulgar agora esse canal no YouTube. Ai, que legal. Vou desabilitar aqui os comentários para a gente já fazer o print da foto, então, para já divulgar aí já, nas mídias sociais. E aí a gente entra no assunto aqui direto que o povo está querendo saber. Vou printar então, hein? Pronto. Show de bola. Então, eu estava introduzindo aqui no início que a gente não esgotou todo o assunto no BPM Night, É né? verdade. Que ainda ficaram muitas coisas, muitos assuntos aí para se falar, que é um assunto bem extenso, né? Sobre escritório de processos. E aí eu vou fazer uma pergunta assim, bem assim, beabá, para a gente introduzir, né? Assim, o que seria um escritório de processos? Para que ele serve? Vamos contextualizar assim um pouquinho, né, para poder aprofundar mais assim e Bacana. saber. Já até Bacana. colocaram, deixa eu só adiantar, que já até colocaram aqui uma pergunta, não sei se é fácil, se você pode compartilhar alguma coisa. Pediram tipo, algum caso de implantação, de sucesso, algum benchmark, se você em algum momento você conseguir comparar Claro, assim, na claro, claro. realidade, Não, teoria e prática, né? temos Então, vários casos de sucesso e de insucesso, ou ainda temos casos de implantação que ainda não foi totalizado. Mas vamos lá, escritório de processo é uma prática já muito difundida lá fora, né? E o Brasil ele iniciou isso mais ou menos em 2007. Então ainda é um uhum. assunto e um tema muito novo. O nome é escritório, mas a gente pode dar o nome que a gente quiser. A gente pode dar o nome de Centro de Excelência em BPM, a gente pode chamar de equipe de processos, enfim. O importante é que esse time de especialistas na área de BPM, de processos, vão ser responsáveis por orquestrar a bagunça que está acontecendo dentro das empresas, principalmente das de grande porte, porque são para as de grande porte que se justifica, né, o investimento de um time responsável de forma estratégica por isso. Então, na verdade, a gente tem, claro que a pequena, que uma startup, vai ter que ter alguém, que geralmente é o dono que faz tudo, que vai cuidar da operação, que vai cuidar dos processos. Na medida que essa empresa vai crescendo, vai se tornar uma franqueadora, uma franquia, é importante que tenham pessoas, né, que formado um time aí para cuidar dos processos, para garantir sustentabilidade do negócio. A gente sabe que processo é o coração de qualquer negócio, que é por meio dessa organização que a gente vai conseguir escalar qualquer negócio, que vai conseguir realmente fazer o seu empreendimento crescer. Isso voltado para o viés de uma startup. Agora, pensando nas empresas de grande porte, a gente percebe que a pulverização dela no próprio país, considerando que a gente é um país de grandes dimensões, a gente tem muita dificuldade de fazer gestão e ter processos minimamente padronizados. Eu tenho uma unidade, às vezes até dentro da mesma cidade, uma unidade no centro, uma unidade sei lá, na Tijuca. E aí a gente percebe que o atendimento não é igual. Por quê? A falta de processo padronizado. E aí o que a gente começa a ver é que as pessoas, na ânsia de quererem melhorar o seu resultado, de querer realmente gerar resultado, acabam fazendo melhorias
só que essas melhorias são pontuais, contradizendo uma das premissas da gestão por processos, que é a visão sistêmica, que é a melhoria do processo como um todo, fazendo melhorias pontuais, adotando estratégias de melhoria que às vezes tem muito investimento, e aí você começa a observar na arquitetura, né, do negócio que ele está totalmente em desequilíbrio, ele está realmente com muito mais retrabalho do que deveria, por conta de que o departamento de RH decidiu fazer a ISO 9001, a área de marketing decidiu implantar a CRM, aí a área de TI decidiu finalizar a implantação do ERP em parte da empresa. Aí, quer dizer, o CRM, que a área de marketing comprou, que está dentro do módulo de do ERP, não está sendo utilizado. Se eu estiver falando alguma sigla que vocês não estejam entendendo, podem me perguntar. ERP, Sistema Integrado de Gestão, CRM, Gestão de Relacionamento com os Clientes. Então, a gente percebe que esse processo de melhoria de processo, ele está muito pulverizado dentro da grande empresa. Então, a ideia é criar uma espécie de departamento, né, de uma unidade funcional mesmo, porque as empresas brasileiras, infelizmente, ainda são funcionais, para orquestrar essa bagunça, né? Porque, na verdade, o que a gente observa e a gente não fala, né? Eu costumo dizer, interessante, né? Para dizer, olha, o negócio está ruim aqui. Para não dizer, né? Para não magoar, né? Tem a questão do diferente isso, né? Nossa, diferente, né? Tipo... Eu falo sempre, nossa, interessante, né? Aí eu pergunto às vezes, quanto você vendeu? Muito quanto? Mais do que ontem, menos do que amanhã? Quer dizer, não tem indicador de desempenho nenhum. E aí eu falo, interessante. Como é que você mede? Feeling. Então você vê muitas situações na pequena, na média, na grande, não é diferente, né? Que a gente precisa de um time para organizar caso o escritório de processo surge como uma estratégia para fazer isso acontecer. E aí você tem vários benefícios para a organização, né? Assim como o professor falou, mas é uma cultura, né, de gestão de processos, essa disseminação, melhores controles, direcionamento, né? Até quando a gente tem, às vezes, escritório de processos, já acontece essas confusões de direcionamento, né? É compliance para um lado, auditoria para o outro, TI para outro, e cada um correndo, e depois todo mundo correndo atrás do rabo para tentar resolver. E parece, às vezes, que você está secando gelo, que você está fazendo e o resultado não aparece, né? Porque você está focando naquele operacional, né? E aí o escritório ele vem para ir trazer essa parte, né? Subir o nível, a parte estratégica do processo, né? E assim, como é que seria, tipo assim, minha empresa não tem um escritório de processo, é descentralizado, os analistas, cada um vai tocando assim por si e tal. Como é que começa uma estruturação, assim, em uma organização, uma forma, sei lá, a mais simples, vamos dizer assim, para estruturar algum escritório? Depois dessa pergunta, eu vou ver aqui os comentários que já tem aqui, vários já. Legal. Então, acho que ótima sua pergunta. Acho que a primeira questão, né, a gente medir o grau de maturidade em processos dessa empresa. O grau de maturidade em gestão como um todo, mas identificar minimamente como é que estão os processos dentro dessa organização. Né? Tem processo documentado? Não. Então, o nível dessa organização ele já começa ali no nível baixo. Né? A gente tem aí ferramentas dentro do próprio CBOC, que a BPMP aí está disponibilizando a 4ª edição, né, onde a gente tem lá os graus de maturidade que tem uma variação de 1 até 5, né, de 1 a 5. Uhum. Então, nessa variação de grau de maturidade, a gente tem que fazer uma pesquisa para identificar, para eu poder definir como é que vai ser essa estratégia de implantação, o que o meu escritório vai ofertar enquanto serviço, né? Porque ele vai ser uma espécie de consultoria interna, né, da empresa para ofertar serviços de processo para a empresa como um todo. Então, se eu tenho processos que são... Se eu tenho um grau de maturidade muito baixo, né, eu vou precisar fazer tanto o as-is, que é a construção da situação atual do processo, como to be a situação futura, desejada e tudo mais. Tem um dog latindo aí, né? Não é que não. É aqui, eu vou fechar a minha porta aqui para melhorar o áudio. Não tem problema. Eu também tenho, mas eles eu não posso ter contato com eles por enquanto. Tem que esperar até o final do ano. Mas, enfim, é muito legal a gente perceber que as grandes, né, elas têm ainda um nivelamento de processo, um conhecimento de processo muito desnivelado ainda, né? Então, você vê que uma área entende um pouco mais e adota uma prática,
a outra conhece menos, não faz nada. E quando é anunciado a implantação de um escritório, fica todo mundo assim, ai, que bom, agora não tenho mais que me preocupar com os processos. E aí há algo que a gente chama que é acomodação, que é péssimo para a organização, porque o escritório não vai fazer milagre, né? Ele, na verdade, ele vai ser uma área de apoio para te ajudar na implantação de melhorias ou de implantação de processos automatizados dentro da organização. Agora, se a gente criar uma expectativa de que o escritório vai fazer tudo, né, para essa empresa, a gente realmente vai continuar com um grau de maturidade baixo. Quando a gente fala do grau de maturidade 5, que é o grau conceituado, né, conceitualmente falando que é o grau mais alto, a gente observa claramente que essa empresa tem líderes dos processos que conseguem fazer a sua melhoria contínua dentro dos padrões definidos pelo escritório de forma autônoma, né? Sem precisar do escritório ali o tempo inteiro. Então, o escritório ele acaba tendo uma atuação mais estratégica, menos operacional, mais consultivo, menos executor, e isso é positivo, porque a empresa já elevou o seu grau de conhecimento, né? O conhecimento de processo precisa ser pulverizado, esse é o papel do escritório. Eu preciso nivelar a empresa inteira para que todo mundo, independente do nível, conheça e saiba fazer melhoria no seu próprio processo, saiba se questionar e saiba melhorar. Quando isso não acontece, né, quando a gente não vê isso de fato acontecendo, a gente tem aí um desafio muito grande, que é fazer com que esse escritório, né, faça um projeto maior de mudança de paradigma na percepção das pessoas. Então, a comunicação vai ser muito importante. Mas a implantação é isso. O primeiro maior desafio é: cadê as pessoas, né? Eu pergunto para quem está nos assistindo ou ainda vai nos assistir, cadê as pessoas que têm competência, que têm conhecimento técnico na área de BPM para atuar nas empresas? Porque a gente vê vagas não atendidas no mercado pela falta de conhecimento técnico, pela falta de experiência na área, né? Tem muita gente que cursa, faz um curso e tudo mais, mas não tem nenhuma experiência de fazer um tipo de modelagem. Então, a gente tem uma carência muito grande, principalmente no Rio de Janeiro, de profissionais com competência para formar esse time dentro do escritório. Até quando a gente pensa na implantação, a gente vai buscar dentro da empresa, não encontra. E aí o que a gente tem observado nos exemplos aqui dentro do mercado do Rio de Janeiro, principalmente, são a equipe consultorias terceirizada, né? A equipe externa, que quando deveria ser interna, e aí essa equipe externa vai montando esse time, capacitando até formar um time da própria empresa. Vamos ver aqui os comentários. O que o pessoal falou assim. Primeira coisa, escritórios de processos combina com métodos ágeis? Vejo que a empresa de TI chama de governança. Porém, podem fazer esse paralelo? Eu acho que super combina com métodos ágeis. Né? Professor, o que você complementa sobre isso? Não, olha só, a metodologia ágil ela deve ser uma prática de todo e qualquer líder em qualquer situação. Não é assim, não é modismo, não é para vender livro. Eu acho que todo mundo tem que se desenvolver, conhecer Scrum e aplicar o tempo inteiro, o dia inteiro, né? Porque a gente não tem mais tempo de fazer aquela documentação do processo como antigamente que a área da qualidade fazia. Né? Não tem mais necessidade disso, a gente é muito mais... hoje, né, a questão da tecnologia, a gente é muito mais ágil para isso, a gente tem que construir processos que sejam dinâmicos, mas que sejam também acessíveis e entendíveis, né, vamos chamar assim, né, de uma forma lúdica. Se eu escrever uma norma gigante, né, eu já estava olhando aqui o manual de processos de 10 não chega nem no final. De 10 anos atrás, eu falei assim, gente, ninguém leu isso aqui. Eu tive um trabalho gigante para escrever e ninguém lê. Né? Fica aquela coisa assim, tem processo documentado? Temos, está onde? Não sei. Começa a procurar, né, para ver se acha, e quando acha, a gente observa que aquele processo está totalmente desatualizado. Então, a gente não pode gastar essa energia, perdendo esse tempo, porque é isso que desgasta, né, a própria área de BPM. Quando muitos vão lá, fazem um mapeamento do processo e não fazem nenhuma melhoria. Não adianta, né? Não adianta eu vir com um relatório e falar assim, olha, você está ruim aqui, 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 né? Tem que melhorar. Ok, que eu tenho que melhorar, eu sei, por isso que eu te chamei, por isso que eu estou montando o escritório. Mas melhora para mim, né? Porque não adianta nada ficar apontando erro e não gerar nenhum tipo de resultado. Então, acho que essa é uma questão importante. Metodologia ágil, reuniões ágeis, 15 minutos de reunião em pé, são boas práticas de gestão, independente se for para o escritório ou não. É claro que quando eu penso num projeto dentro do escritório de implantação, eu tenho que trabalhar o sprint, né? Eu tenho que trabalhar essa metodologia, porque ela já se mostrou
dentro da área de tecnologia, de software, de desenvolvimento, muito mais rápida e muito mais eficaz, porque no passado a gente fazia o projeto inteiro e entregava, pum, né? Ou não entregava. Agora a gente vai entregando em pequenas etapas, que é a ideia, né, do sprint. Então, você vai ali discutindo e vai acertando. Então, você, com essas pequenas entregas e com essas reuniões quase que diárias, você consegue minimizar, né, os atrasos no projeto global. Então, é simples, é fácil, só que a gente tem que ter disciplina para usar o que a gente, né, vem ensinando. Né? Eu estou aí mais de 10 anos ensinando, desenvolvendo líderes dentro de sala de aula, entro nas empresas de pequeno, médio e grande porte e vejo que nada mudou. Falei, gente, cadê os líderes que eu estou há tanto tempo, né, capacitando, ensinando boas práticas, que eles não conseguem fazer acontecer? Existe uma questão cultural muito grande, existe uma resistência muito grande que vem lá da era e da geração da gestão da qualidade, da ISO 9001, que vai engessar, que eu virei robô, que eu não acredito mais em processo. Muitas empresas ainda têm essa percepção de que processo não gera resultado, que é investimento sem retorno, é como se fosse quase um RH, sabe? Até porque muitas empresas têm departamentos e sub-áreas de processo dentro da área de recursos humanos, até porque tem que fazer o job description, acho que o cara já faz a descrição da função, então faz o fluxo aí também e vê se tem alguma coisa para melhorar. Mas não é por aí, né? A gente sabe que gestão de pessoas é muito mais amplo do que isso e que, na verdade, há uma confusão aí dos líderes nesse sentido ao longo do tempo. Não utiliza, né, 100% o potencial de uma estrutura dessa e do próprio analista de processo, né? Estando, né, em uma área subordinada ao RH. Tem uma outra pergunta aqui, que é, se a empresa ela for pequena, estiver começando, mas o mindset é de uma empresa grande e quadrada, como é que aborda essa implantação de BPM, né? Esse dilema cultural, né? A empresa é pequena... A empresa é uma startup, mas com uma cabeça de empresa quadrada? A empresa... E quem que escreveu isso? Eu conheço? Será quem foi que comentou isso? Você sabe, não? Ah, foi uma aluna sua. Aqui, acho que é. Ana? Ai, A Ana Araripe? já passou. Foi. A Você cara conhece o dela. caso já? A cara dela fala isso. Não, sabe por quê? Porque a Ana ela vem de um segmento mais tradicional, né? A Ana tem toda Aham. ela vem de uma área muito financeira, ela é economista, né? Então ela fez o MBA de processos no IBMEC e abriu um pouco o mindset dela, mas os locais onde ela tem uma trajetória não tem essa abertura, né? São mais tradicionais. Então, eu acho, Ana, que você tem que agora abrir o seu negócio na área que você abrir um concorrente da onde você está atuando, porque você já tem expertise técnica. Travou, mas tá rodando um pouco, tá indo devagar. Agora travou de vez, não escutei. Voltou. Tá voltando, professor. Voltou. Aí. Então, eu acho que a Ana ela tem que, na verdade, partir para empreender um negócio que do mesmo segmento que ela tem expertise, que é a área de seguros, resseguros e um aspecto bem voltado para finanças, mas com essa cabeça aberta que ela tem, né? Porque é mais difícil, é comer o mingau pela beirada, não é impossível, mas ela vai ter desafios maiores nesse sentido, considerando que esse pessoal, né, da economia, eles não têm muito conhecimento de gestão atualizado. Não estou falando que são todos, mas a grade né, não tem disciplina de gestão, de processo, nada disso. Eu vejo muito aluno saindo da economia e fazendo disciplinas eletivas dentro do IBMEC em gestão para poder se desenvolver mais nessa área. São muito diretos, né? Assim, aí fica meio... Tem uma pergunta, a gente não conversou sobre isso ainda, e eu acho que muita gente tem essa curiosidade, acho que vale a gente explorar, que é a questão do BPMS, né? O escritório de processos é necessário realmente ter um BPMS para ter mapeado todos os seus processos ali dentro, ou uma outra ferramenta mais similar, né? Como é que fica isso assim na organização? Eu tenho um escritório, eu tenho que ter um BPMS ou eu posso trabalhar com processos assim com outra ferramenta? Olha só, o BPMS vem para automatizar o trabalho da equipe de processos, né? Então ele vem para ajudar.
Quando a gente ainda não trabalhava com isso, órgãos públicos, né, a gente fazia o fluxo de um processo no Visio, né, no Microsoft Uhum. Visio, fazia no PowerPoint, no Excel, seja lá onde for, e aí ficava aquilo ali com uma dificuldade de você analisar, de você ver gargalo, você não fazer simulação, você não tinha um workflow, né? Você não tinha ali work, trabalho, flow, fluxo, você não conseguia acompanhar as etapas do processo, dificultava a etapa de análise, né? Que é onde a gente coloca a nossa inteligência. Mapear um processo não é fácil, mas é mais técnico e operacional. A inteligência dessa área está em analisar e propor um processo inteligente, otimizado e fazer mudanças na operação que vão gerar resultado. Então, quando a gente tem o auxílio de um BPMS, que hoje eles são muito amigáveis, né, e utilizam linguagens de BPMN, a gente consegue fazer isso de uma forma muito mais simples. Então, a recomendação não é uma regra, é que a empresa adote um BPMS, sim, escolha aquele que seja possível e capacite o time do escritório e depois vai pulverizando esse conhecimento no uso dessa ferramenta para que a gente possa garantir que todo mundo esteja fazendo a modelagem de processo com a mesma linguagem. Que isso é uma das responsabilidades do escritório, garantir que que os fluxos e que toda a documentação e tudo mais, que a metodologia utilizada seja única. Senão um vai usar EPC, porque tem conhecimento da engenharia, o outro vai usar uma simbologia que ele criou, que ele viu enfim, na rede social, o outro vai usar BPMN porque ele vem de TI, então cada um com o seu conhecimento. Então, aí você vai olhar, né? E a empresa que não tem processo documentado, ela fica desvalorizada do ponto de vista financeiro. Se eu quero vender o meu negócio hoje e eu tenho um manual de operação de como utilizar a minha empresa, ela tem um valor muito maior do que uma empresa que não tem nada documentado. Como é que alguém vai comprar meu negócio se só eu sei operar e eu não tenho nada escrito de como é que se opera? Então, a gente tem que entender também do ponto de vista de valor econômico dentro do negócio, entendeu? Se eu quero virar uma franquia, mais ainda, aí é exigido pela legislação em vigor, que eu tenho que ter muito processo definido, normatizado, para poder garantir que os meus franqueados operem da mesma forma. Acho que o grande desafio hoje dos analistas de processos, dos escritórios, é mostrar o valor, né? Esse valor da atividade, né? Dessa geração de valor. E isso nós, profissionais que estamos ali envolvidos, temos que ter esse mindset ali, né? De propor, né? Não é só uma revisão, não é só um mapeamento, é entregar o valor ali. Então, por isso que... E aí a gente vai trabalhando essa cultura, né? Aos pouquinhos pelas beiradinhas, né? Nas organizações. Um dia esperamos, né, ouvir que o escritório de processos é totalmente estratégico, né? Não é só papel, né? Eu já trabalhei, você estava falando lá, quando você falou lá de trás, né, de não saber onde está o processo, eu lembrei que quando eu era estagiária eu imprimia ainda os fluxos no papel A3, entregava impresso na área, né, naquela pastinha pardo, e ficava ali, né? Tipo, o que a área fazia com aquilo, guardava, né? Não fazia nada, porque, né? Ficava na gaveta lá, né? Depois era só lixo, né, que fazia. Mas... E aí a gente já veio, né, essa evolução, né, com as ferramentas, né? Então, eu fico imaginando como é que a gente vai estar, né, assim, daqui a 10 anos, né? A questão, né, dos processos nas empresas, o modelo ágil, né, de eficiência, né? Quanto chão de melhoria a gente tem pela frente, né? E oportunidades, né? Nas organizações, né? E os profissionais também, né? Nessa área. Então, tem um chão aí de melhorias para a gente fazer, né? Muitas melhorias... Oi, fale. Não, pode continuar. Não, muitas melhorias, mas o que eu queria só comentar falar que eu acho que é importante a gente se empoderar desse conteúdo, né? Que é como eu vou implantar o escritório de processo, né? Eu queria falar um pouquinho das etapas de implantação, que não é simples, né? Não é montar um time e agora temos um escritório. Não, tem que ter todo um planejamento. E é quando você fala que eu espero que ele seja de fato estratégico, não só no papel, isso é condição de sucesso do próprio escritório, né? Porque se ele virar mais uma área operacional, não faz sentido, né, ele existir, porque aí ele vai ficar custoso para a empresa.
Eu acho que quando ele tem, ele é realmente estratégico, ele também tem que se posicionar de forma estratégica, né? E não aceitar as demandas de, olha, implanta para mim esse processinho lá, faz uma mudança aqui, faz isso ali. Não, ele tem que ser uma espécie de consultor, ele tem que orientar, ele não tem que executar. O dono do processo é que tem que executar a sua melhoria, ele tem que aprender. Então, é como se a equipe de escritório de processo fossem professores dentro da empresa, né, com competência técnica e expertise para desenvolver as pessoas para que elas consigam fazer as melhorias. Né? Obviamente, vai definir o que é prioridade. Porque se uma lá está implantando CRM, o outro está fazendo o ISO, o outro está implantando o RP, a gente tem que definir, não, a prioridade agora é implantar o RP. Esquece o CRM, porque dentro do RP tem um módulo de CRM. Então, vamos implantar o RP na empresa inteira. Então, a prioridade é definir os processos e verificar se eles se adequam ao RP ou não. E aí a gente vai fazer essa implantação. Depois a gente pensa, né, em outras melhorias de processo e vai priorizando os projetos de BPM de uma forma que isso seja orquestrado na empresa inteira. Empresas de grande porte têm muita dificuldade, mas a primeira coisa é definir o posicionamento organizacional do escritório, considerando que as empresas são funcionais, que a boa parte das empresas estão estruturadas de forma funcional, naquele modelo manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eu tenho que definir aonde vai estar o meu escritório, até por uma questão também estratégica. Se eu coloco ele junto com a área de TI, se eu coloco ele junto com a área da qualidade, não que isso seja um problema, mas possivelmente os pares vão enxergar o escritório como um departamento operacional. Então, a recomendação, né, isso não é só minha, mas é dos autores, Rafael Paim e todos os outros autores que têm em suas obras, né, a explicação e a implantação e business case de escritório de processo dentro de grandes empresas, a gente observa que ele tem que estar próximo à alta administração. Ele está ali se comunicando com a alta administração, porque a hora que ele demanda uma reunião de debate de processo, todo mundo vai. Porque quando ele é mais um a nível operacional, Empodera. eu falo com o meu par, vamos discutir seu processo, ninguém vai para a reunião. Né? Por quê? Porque é um saco discutir aquilo que eu faço há 15 anos com um cara de processo, que muitas vezes ele não conhece o que eu faço, ele não é um técnico da minha área, e aí eu tenho que ficar explicando terminologia e um monte de coisa até ele entender, e ele não consegue. E aí ele vai mudar o que eu faço há 10, 15 anos, eu que sou especialista, bam, bam, bam. Então é muito difícil quebrar essa resistência, mas infelizmente aqui no Brasil, quando a gente tem uma hierarquia, né, quando a gente está no nível mais estratégico, e a gente, por isso que às vezes o agente externo de mudança é melhor do que fazer um agente interno, ele consegue gerar esse resultado. Então, primeiro definir o posicionamento é o primeiro passo. Eu vou falar dos 6 passos rapidamente. O segundo Beleza. Oi? Não, falei beleza. Ah, tá. Aí, primeiro definir o posicionamento organizacional. Para isso, eu tenho que fazer uma análise da trajetória da empresa e do grau de maturidade dela. Porque se o grau de maturidade for muito baixo, quanto mais baixo for, mais alto tem que ser o escritório, ou seja, o posicionamento dele. Se a minha empresa já tem processo documentado, já faz modelagem de processo sozinha, de forma autônoma, não vai ter muita relevância aonde ele vai estar, né? Porque ele vai orquestrar só as ações estratégicas mesmo. Depois eu vou definir a lógica da governança. O que é isso? Quais são os serviços que o meu escritório vai oferecer? Eu tenho que definir um portfólio de serviços de acordo com o grau de maturidade. Eu vou fazer modelagem completa? Eu vou executá-la na ponta? Eu vou orientar? O que eu vou ofertar de serviço de BPM para o escritório? Depois eu vou definir as rotinas dentro do escritório de processo. Ou seja, um escritório de processo tem que ter processo definido. Então, tem que definir os processos do escritório de processo. Depois, a base de recursos, que é o mais difícil, né? Que é o seguinte, desculpa, antes disso tem a relação com as demais áreas. Como é que o escritório vai se relacionar com a área da qualidade? Eu já trabalhei com uma empresa que tinha uma área da qualidade, tinha um escritório, e ficava aquela questão ali, eu sou mais importante, ele é mais importante, será que eu vou deixar de existir porque o escritório é novo, entrou agora? Qual é o meu papel? Qual é o papel do escritório? Isso tem que estar muito bem definido para a empresa inteira, para a empresa até não criar aquela posição de zona de conforto, falar assim, agora tem um escritório, não preciso mais fazer nada com o processo, toda demanda que eu tiver de melhoria de processo eu vou acionar o escritório, e não é isso, né? E não é isso. Então tem que definir como é que é o relacionamento. A área da qualidade, na maioria das propostas realizadas, ela continua cuidando das normas, continua fazendo atualização do calendário de auditorias, verificando a atualização da documentação, que já é muita coisa.
E o escritório ele vai funcionar muito mais como melhoria desses processos. A área da qualidade, por conta do volume de trabalho, são poucas as áreas de qualidade que conseguiram fazer melhorias. Ela ficou muito operacional cuidando das auditorias e cuidando das normas e verificando. Por quê? Porque o maior índice de não conformidade está na documentação aqui no Brasil. Uhum. Né? Então, ela ficou muito responsável por isso. Estou dizendo que isso é ruim, estou dizendo que essa é a nossa história. Então, a gente precisa né, do escritório que vai fazer a melhoria e a área da qualidade vai continuar fazendo o que ela está fazendo. É isso que é recomendado, tá? Ninguém vai excluir a área da qualidade, ela vai deixar de existir. Não, ela continua responsável, assim como a área de compliance, como todas as áreas. O escritório não vem tomar lugar de ninguém. Ele vem somar, ele vem ajudar todo mundo. Ele é um processo de apoio e de suporte para ajudar na orquestração da operação. Depois vem a base de recursos, que para mim é o mais difícil, é encontrar dentro da empresa pessoas minimamente preparadas para operar esse escritório. E, por último, planejar a implantação, definir um plano de comunicação, né, fazer um evento de comunicação para a empresa como um todo, e aí começar a rodar esse escritório. São 6 etapas, né, que muitos autores definem isso de uma forma bem clara, para que a gente possa saber como é que é o passo a passo do planejamento de implantação de um escritório. Tem um, tem algum case, alguma situação que você implantou para dizer mais ou menos assim, o menor tempo de implantação e o maior tempo que levou essas 6 etapas? Olha, a sensação que a gente tem, na maioria das vezes, não, para as 6 etapas, Isso. para 6 etapas, eu acho que, assim, 3 meses, né? Quando você tem o apoio, o envolvimento da alta administração e tem pessoas com expertise técnico formando o time de escritório, vai rápido, porque define o processo, comunica, planeja o evento e aí entra na operação. A sensação que a gente tem é que o escritório nunca está 100%, né? Que a gente precisa desenvolvê-lo sempre mais, né? A gente sempre precisa de mais recursos, de um workflow melhor, de mais tempo das pessoas para poder gerar resultado, análise de indicadores, criação de indicadores, tudo isso que também faz parte do escopo do escritório. Né? Mais apoio de TI na automação dos processos para poder gerar resultados mais ágeis. Então, essa parceria com tecnologia, né, a gente não consegue dissociar nunca. Né? Por isso que o analista de processo ele tem que ter conhecimento de sistema, porque ele tem que, além de saber falar com o cara que está desenvolvendo, que está trazendo a solução, ele tem que pensar, né, da arquitetura tecnológica da empresa, qual vai ser a melhor solução para aquele processo. Então, não adianta ser só um técnico de processo. O técnico de processo tem que entender de TI, tem que entender de sistemas integrados de gestão, tem que entender de soluções tecnológicas que vão se adequar a cada tipo de negócio. E o que seria essencial para a vida de um escritório de processos? Assim, a gente acabou de falar que está sempre, né, em melhoria, está sempre, né, não se esgota, não chega ali ao fim, beleza, estou pronta. Afinal, né, se a gente trabalha com processo, a nossa própria atividade ali, ela deve estar sempre ali em melhoria. Mas o que tipo assim, é essencial, que o escritório ele não pode perder de vista, não pode deixar de ser uma atribuição dele? Que tipo de atividade que seria essa? Tipo, se eu tiver que estar no escritório de processo da minha empresa, tipo, isso aqui eu não posso deixar de fazer. O escritório é a vida do escritório, é a alma dele, é a essência dele. Eu acho que para garantir sucesso do escritório, eu tenho que ter apoio da alta administração. Então, quando a gente olha para metodologias ágeis, por exemplo, a gente tem lá o Scrum Master, né? Que vai quebrando os impedimentos dentro da empresa. Então, eu tenho que ter um Scrum Master dentro do meu escritório que vai quebrando as burocracias da empresa e vai quebrando esses impedimentos para poder facilitar a execução dos projetos de processo. Então, isso vai fazer com que a prática de processo se perenize dentro da empresa, porque esse é o grande, vamos dizer assim, o objetivo final do escritório, né? É transformar essa prática de processo de BPM perenizada dentro do negócio. E fazer parte da cultura, estar na veia das pessoas sem buscar melhoria de processo dentro do seu processo. Agora, o que eu considero fundamental são as pessoas, né? Eu não consigo fazer nada com um time coeso, com um time motivado, porque é muito fácil, trabalhando dentro do dia a dia de uma empresa, você virar mais um e deixar de gerar resultado porque, na verdade, você já teve a entropia que a gente fala. Né? Então, não adianta eu falar, olha, seu processo está ruim aqui, tem que melhorar, enquanto consultor interno, vamos pensar assim, porque eu sou um par, é o meu colega de trabalho. Então, por isso que o perfil desse time tem que ser muito bem desenhado, né?
Mas eu acho que o escritório não pode perder de vista esse relacionamento com a alta administração, se mantendo estratégico, o apoio da alta administração, ter um Scrum Master e sempre mostrar resultado. Né? Assim, olha só, esse processo custava tanto para a empresa, o custo de operação dele era tanto, a gente aplicou aqui, né, uma metodologia para melhorar, para modelar esse processo, agora a gente conseguiu reduzir tanto. Se eu conseguir traduzir isso em custo de operação para a empresa, eu estou Melhor pagando ainda. o meu investimento. Né? E aí eu vou me mantendo, porque eu estou mostrando, olha aqui, era tanto, agora está tanto. E aí quando eu faço isso, não tem por que eu acabar com o escritório, descontinuá-lo. Né? Porque, na verdade, é um investimento, mas eu tenho que mostrar retorno. Esse retorno não é visível com a área da qualidade. Por isso que alguns líderes ali da geração Baby Boomers, né, que estão hoje aí com 40 anos, 50, eles têm uma resistência com a área de processo em função desse passado que a área da qualidade não trazia retorno. Por quê? Porque ela tem que gerir documentação, né? E a gestão de documentação nas grandes empresas ainda não está 100% digitalizada. E aí, quando não está digitalizado, você tem um papelório, né, e uma burocracia para arquivar, e tempo de guarda, e uma série de coisas que atrapalham a gestão do negócio, e aí a área da qualidade deixa de gerar resultado. Ela fica uma equipe, às vezes, inchada, né, aumentando o custo da operação em função de uma exigência de um cliente. A gente sabe que a Petrobras e outras grandes empresas exigem uma série de coisas. A Rosana já fez aqui 3 perguntas. Uma a gente já respondeu, que era da posição da estrutura, você já falou aí no meio do papo. A outra aqui que ela perguntou era se escritórios, processos e projetos, se eles funcionam bem juntos. E se empresas de óleo e gás têm processos bem estruturados. Eu não sei se você já passou em algum projeto, se tem Tá. alguma situação sobre isso. Sim, as empresas de óleo e gás, elas têm órgãos reguladores, né? Então, é exigido delas, né, que tenham processos bem definidos, normatizados e tudo mais. Até em excesso, eu diria, né? As instruções de serviço que eles chamam, né, as rotinas operacionais, os POPs, né, processo operacional padrão, cada empresa tem a sua nomenclatura. Então, você tem até um excesso de processo descrito que muitas vezes não representa a realidade e sofrem auditorias. E aí levam não conformidades quando é observado que o processo escrito está de um jeito e está sendo operado de outro. Né? E aí o compliance vai lá e evidencia isso, e aí, entre outras coisas, que não estão sendo realizadas conforme está descrito no procedimento. Então, as empresas de óleo e gás são bastante estruturadas e normatizadas. Diria até que em algumas áreas de exploração e produção, até em excesso. Muito em função de segurança, de acidente industrial ampliado. Então, é exigido e é uma questão obrigatória, legal, e a gente tem certificações e mais certificações para isso. Não só ISO 9001, ISO 14000 ambiental, mas a OSAS, né? 18001 de segurança e outras certificações específicas da área de óleo e gás que são necessárias. Né? Você tem processos de mergulho, de submersão, que tem uma série de questões aí que envolvem saúde do colaborador, que precisa ter um processo muito bem definido com as condicionantes de execução do processo. Então é muito complexo, não é simples e por isso é exigido o procedimento. Mas essa eu respondi. Em relação ao escritório de processos e projetos juntos, né, é claro que é uma boa prática, né? Só que a gente vê aí um boom da área de projetos há muito tempo, né, há bem mais tempo do que a área de processo. Só que a gente tem que lembrar que para a gente executar um projeto bem, dentro do escopo das boas práticas do PMBOK, a gente tem ali 40, né? Agora deu uma reduzida, 40 processos. Então, eu tenho que ter conhecimento de processo para saber gerir projeto. Eu costumo dizer que para um líder, para um gestor, são 2 áreas do conhecimento coringas. Qualquer líder de qualquer área, pode ser da área financeira, de marketing, de TI, não importa a área que ele escolha na sua trajetória, a área que ele vai liderar o processo, ele tem que ter conhecimento profundo de projetos e de processos, porque tudo que a gente faz dentro da empresa é um processo e todas as empresas desenvolvem muitos projetos. Então, eu preciso ter esse conhecimento. Essas 2 áreas caminham bem. A Petrobras já teve um escritório de projetos e processos, e isso funcionou muito bem. Agora eles estão um pouco separados por questões estratégicas deles, né? Mas funcionam ainda e acho que isso traz resultado sim, porque tudo que a área de processos pretende realizar também são projetos de melhoria.
Então, se eu tenho lá um Uhum. escritório de projetos juntos, a gente junta duas áreas do conhecimento que são afins e que vão gerar resultado, desde que a... Opa, acho que minha bateria aqui deu uma riada. Tá aqui, tá aqui. Tá aqui? Deixa eu só conectar aqui, que acho que a minha bateria arriou. Pronto. Ah, não estava conectado aqui. Então, a gente tem esse desafio, né, de realmente conseguir juntar essas duas áreas, desde que a gente não fique escravo do CBOC, que a gente não fique escravo do PMBOK, né? Porque aquela coisa, termo de abertura do projeto, aí preenche o formulário. E não sei o que, não sei o que lá. Gente, para que tanto papel? Né? É isso que metodologia ágil e Scrum fala. Mais importante do que o processo documentado é como ele vai funcionar, como é que ele vai fluir. Né? Se eu vou conseguir fazer o processo fluir com menos documentação e assim vai funcionar, vai fundo. Né? Por que essa exigência de ter que estar tudo escrito? Eu tenho processos, às vezes, que nunca deram não conformidade, que a empresa quer documentar o processo inteiro. Para quê? Para que gastar tempo e caloria com isso? Né? Vamos gastar com processos críticos, processos que realmente vão melhorar o resultado financeiro da empresa. Eu tenho visto que é uma tendência de muitas organizações essa junção de projetos e processos estarem juntos, né? As suas atribuições, seus papéis, essas dobradinhas, porque o projeto ele vai ser desdobrado da estratégia, ele vai dizer o que vai ser, né, executado na organização, priorizado naquele ano. E o processo ele vai vir dizer ali junto como que aquilo ali vai ser executado. E quando a gente entra naquele projeto, né, muitas viram que processo de melhoria no meio daquele projeto, né, suas atividades. E quando a gente tem analistas, né, de processos, que são pessoas que têm, né, um olhar holístico, né, da organização, junto ali do PMO, é muito mais fácil você ter a definição, né, daquelas atividades macros para até chegar nas tarefas no gerenciamento. Então, diminui os riscos, você torna, né, consegue capturar, né, mais as informações, pegar mais os gargalos e acaba ali no projeto já ali junto, né, desenvolvendo melhorias de processo. Então, acho que é muito também nessa linha, né, da estratégia, do que vai ser feito e como vai ser feito ali no processo. Então, tenho visto já em algumas organizações que eu tenho já conversado, de alguns amigos, muito essa tendência, essa linha, né, de projetos e processos. E super concordo aqui com a fala do professor Barbieri, né, desses conhecimentos complementares, né, para um profissional de projeto e para um profissional de processo também. Eu Voltamos. congelei um pouquinho aqui, agora descongelei. Congelou sim, voltou agora. Vamos lá, deixa eu te fazer uma pergunta. O Juninho está falando aqui que você congelou e está congelando de novo. Voltou e congelei de novo. Deixa eu aproveitar aqui e fazer uma pergunta aqui, né, antes que você congele de novo. Vamos lá. Vamos falar da diferença, então, de gestão de processos, né, por gestão por processos, né? O que o escritório de processo ele vai atuar, né? De processo, por processo, né? Conta um pouco pra gente dessa diferença. A gente já está chegando aqui a quase aos 10 minutos de live. E aí, se alguém tiver aí alguma dúvida, ainda alguma pergunta, já coloca no chat, que talvez seja a última oportunidade, né? Não, a gente fica disponível aqui no Instagram para responder as dúvidas, mas vamos fechar a live daqui a pouco. Então, olha só, eu acho que é o grande objetivo do escritório, o objetivo final dele, né, além de orquestrar a bagunça dos processos aí, das práticas de PPM espalhadas, né, dentro da empresa de grande porte, é realmente conseguir fazer a transformação de uma gestão funcional, de uma gestão de processo para uma gestão por. Acho que é um dos objetivos dele, porque na medida que ele vai automatizando, ele vai quebrando a hierarquia, né? Ele vai minimizando os gargalos e ele vai transformando essa gestão desse negócio cada vez mais horizontal e cada vez mais por processo. Quando a gente fala da gestão por processo, que ainda não é, infelizmente, ainda não é conhecido por todos dentro do mundo dos negócios, né? A gente está falando de uma gestão
sem hierarquia, ou com uma hierarquia mínima, com uma hierarquia em cima da operação, e não com uma hierarquia de funções e de cargos que a gente é ávido, né? A gente tem uma cultura de manda quem pode, obedece quem tem juízo. A gente vem de uma geração aí, de uma cultura muito militar, das patentes, né, e tudo mais, e a gente está multiplicando esse modelo dentro das empresas. Então, eu vejo, às vezes, startups, diretoria de operação, diretoria de marketing, diretoria de TI, gerência de não sei o que lá, coordenação, supervisão, não sei o que, e o coitado do estagiário nem aparece no organograma. Para quê? Né? Para quê? Quando a gente olha as empresas do Vale do Silício, a gente vê que elas trabalham de forma integrada, né? Que a gente entra no layout, no espaço físico, a gente não sabe nem quem é quem é o líder, quem não é, porque está todo mundo junto e misturado, que é o modelo de open office, escritório sem parede, que já é praticado aqui, que trouxe algumas desvantagens, como a gente sabe, de aumento de ruído e dificuldade de se concentrar, porque todo mundo fala junto e ninguém tem educação, mas ainda assim a gente observa claramente que é uma boa prática, né? Que é essa questão de integrar, de quebrar as paredes, de melhorar a comunicação, que o modelo de processos, cada um na sua caixinha, ainda é praticado e é muito ruim. O maior problema das organizações é a falha no processo de comunicação. Então, se eu tenho o maior problema, é falha no processo de comunicação, como é que eu vou melhorar a comunicação? Construindo processos mais horizontais e mais integrados. Porque essa coisa de que eu terminei o meu, passei para você, Juliana, e aí fui embora porque deu 5 horas é o meu horário, e a Juliana pega o que eu fiz e olha e fala assim, nossa, a Barbieri me entregou de novo o relatório errado, tá faltando aqui o horário, tá faltando isso. Aí a Juliana vai ter que analisar o que eu fiz para refazer. Por quê? Porque agora é responsabilidade dela. O meu processo terminou aqui. Eu entreguei para ela às 5 horas. Eu cumpri a minha entrega. Comprometimento com todo e com o resultado. Por quê? Porque eu não conheço o seu processo. Porque eu sou só de uma etapa. Então, como a gente está com o processo todo quebrado dentro da empresa e não há comunicação entre as áreas dos departamentos, quando isso existe, é aquele funcionário que já tem muitos anos, que ele já circulou por todas as áreas, esse cara sim tem visão sistêmica do negócio, ele entende do todo e ele é mais comprometido com o resultado. Agora, quando você contrata alguém hoje que entra num processo que você não capacita, não treina, não apresenta o modelo de negócio da empresa, deixa o cara lá aprender fazendo com os colegas. Ele vai fazer, ele vai aprender, mas ele não sabe nem qual é a missão da empresa, ele não sabe nem qual é o objetivo muitas vezes. Para onde vai aquilo que ele entrega, né? Aquela ponta final dele, né? E muita gente fala assim... Muita gente fala assim... ajuda ele a entender o todo, né? O mapa de processo e outras ferramentas que vão ajudando ele a entender. Desculpa, te interrompi, é o delay. Não, a gente 2 vezes aqui, né? Eu só ia complementar que muita gente fala assim, eu não trabalho com foco no cliente, eu não trabalho direto no cliente, né? Mas tudo que a gente faz na organização, né? Seja lá nos processos de negócio, de gestão ou de suporte, é com foco no cliente, porque o meu resultado lá do suporte vai gerar insumo para que aquela área de negócio esteja lá no front, na linha de frente, né? E aí as pessoas acham que, eu não tenho parcela na pesquisa de satisfação, né, do cliente. Claro que tem, todo mundo da organização tem, porque o nosso resultado está influenciando no trabalho de quem está lá na linha de frente. Então, a partir do momento que, né, todo mundo passa a entender isso, e melhorar a informação de forma que a sua informação ela vai chegar melhor lá no cliente no final. Então, assim, é muito isso, assim, sair, né, daquele quadrado só da minha atividade, peguei e entreguei, né? Pensar, eu faço isso, o que que ele faz, né, com essa informação, né? De entender ali o todo, eu recebo isso para ele fazer isso. Quantas vezes eu peguei, às vezes, também processos e que, eu faço isso aqui, mas não sei nem para que a outra área faz, né? Eu só envio essa carta, e o que você faz com essa carta? Eu só recebo para conhecimento, né? Enfim, essa falta de comunicação é total, né? Nas organizações, nas áreas, às vezes até no próprio setor, né? Muita falha nesse processo, né? E aí você vai vendo esses gargalos, essas situações que vão se repetindo e realmente a área do escritório de processo ele vai ser olhado como o quê, né? Como burocrático, documentador, porque ele não está, né, disseminando, né, a cultura ela está frágil, a maturidade da organização, né, e, enfim, e está se virando o quê? Só um monte de papel, atividade documentada, né? E que aí quando ainda chega a auditoria todo mundo leva porrada, porque papel é uma coisa de 3, sei lá, 1 ano atrás, né?
E o processo, ele está ali rodando, né? Dinâmico no dia a dia, né? Então, claro que vai ter alteração. Então, quando vai chegar, e aí por isso, aí a gente tem que sempre, né, também melhorar, né? Abrir o nosso mindset, a nossa mente, melhorar, né? Também não só sendo do escritório de processos ou não, né? Todo mundo deveria ter esse comprometimento com a melhoria do processo da organização, da sua atividade. E às vezes fica-se muito nisso. Quando se tem. Às vezes eu acho que as organizações são mais eficientes quando não tem nenhum escritório de processo, às vezes, formalizado, do que um formalizado. Porque acaba se Sem tornando dúvida. isso, dependente, terceirizando tudo para ele, né? E aí Isso. ele, por si só, ele se torna operacional, porque está tomando muita atribuição além da capacidade dele. E aí o valor ele não consegue entregar, né? É bem o caminho que a gente tem aí para colocar a teoria realmente na prática, né? Nas Sem organizações. dúvida. Bom, o que Eu acho que que é um você... desafio. Congelei. Mas eu tô te ouvindo. Voltou. Voltei. Você ia contar que era um desafio. É um desafio diário dos profissionais da área, né? E que eu reitero a falta de conhecimento técnico que existe do próprio time de processo, né? Do próprio comportamento dele, do próprio falta de conhecimento técnico de como fazer isso acontecer, de não saber às vezes dizer não e executar tudo que a empresa está pedindo, né? Ele tem que ter um papel construtivo, senão ele vai virar mais uma área de custo para a empresa de operação e não é essa a ideia, ele tem que ser estratégico. Isso é muito difícil, né, de ser desenvolvido, né, dentro de uma empresa quando você é funcionário dela. É por isso que a gente tem alguns casos aqui no Brasil de algumas empresas que começaram a implantar seu escritório de forma terceirizada. O escritório aparecia lá no organograma tracejado, porque ele era composto de um time externo até ser formado um time de pessoas da própria empresa. Isso também dá certo também, né? Em determinado período, né? Mas o importante é sempre a gente chegar ao time, né? Da organização, não ter sempre uma atividade outsourcing, né? Totalmente Claro. terceira. Então, o que você diria para os analistas de processo em relação a esse assunto, para tipo, que está ali na luta na organização, sabe? Para estruturar a área, para engajar o processo, para engajar as pessoas. E a gente está aqui nos 3 minutos finais. Que mensagem de motivação, conselho você daria? Bem, de motivação, eu não sou dessa seara, eu não sou um professor que motiva, mas eu acho o seguinte, você tem que gostar do que faz, né? Acho que todo mundo, né? Quando a gente gosta do que faz e vê, né, que um processo ruim, você transforma ele num processo que gera resultado, que está gerando resultado, você fica motivado com isso. É esse meu prazer, né? De ver uma área toda desorganizada, um processo, uma empresa organizada e você conseguir, depois de um certo tempo, ver que aquelas pessoas, que aqueles processos amadureceram, né? E quando você vê esse amadurecimento, você percebe claramente que a empresa aprendeu, que a empresa se desenvolveu, que ela vai alcançar um novo patamar de desempenho. Então, isso é muito positivo para o negócio e para as pessoas que lá atuam. Então, para o profissional da área, de uma espécie de professor dentro da empresa, né? Multiplique esse conhecimento, não Uhum. pare de se desenvolver nessa área. Congelei? Não, estou ouvindo. Congelou, mas estou ouvindo. Tá. Resultados que o escritório precisa. Não seja operacional, faça muito benchmark, só agrega valor para a gente. Eu acho que o meu tempo de experiência também fazendo consultoria me permite hoje de alguma forma, trazer melhorias para empresas até de segmentos de experiência anterior. Né? Acho que tudo isso vai esse processo. Quando a gente não tem uma referência, a gente tem que procurar uma referência, né? Montar rede, montar time, fazer parcerias, nesse sentido, discutir o assunto aqui, né? Dentro da PPMP, em eventos, se capacitar
capacitar. A gente tem muita carência de profissional capacitado, porque uma coisa que a gente está falando é muito óbvio, né? Eu sei que se eu não entrego direito, isso vai em cadeia para a empresa, né? Se eu não tenho a responsabilidade assumida sobre o meu processo e eu entreguei ele torto, é bola de neve. As pessoas sabem disso, né? A gente fala muito sobre isso quando a gente está discutindo o processo, mas a gente sabe que isso é o óbvio. Só que a gente vem discutindo há muito tempo o óbvio, mas a gente não tem conseguido transformar o óbvio em prática perenizada dentro da empresa. Então, o que a gente precisa fazer é profissionais que realmente criem algumas regras do processo e que ele garantam delas. Regra é difícil de ser aceita, a regra vai gerar resistência, mas sem disciplina dentro de um processo, a gente não vai gerar resultado. Resultado, né? Né, de implantar um novo processo e modificar, tirar a ação para gerar resultado é muito, muito difícil. Pois é, né? Professor, olha, muito obrigada. Tá um pouco travada aqui para mim. Tá me escutando? Tá, né? Agora voltou. Agora destravou. Olha, professor Barbieri, muito obrigada. Olha, adorei aqui o nosso papo. Espero que a gente possa repetir aí com outros assuntos em outros momentos, né? Gente, sigam o professor Barbieri, Prof. Barbieri no Instagram, YouTube, Converse Barbieri ou Converse com Barbieri. Como é que é? Converse Barbieri. A live, Conversa com ela... Barbieri. Tipo, conversa com Bia. Conversa com... Isso. Eu vou marcar quando a gente postar aqui a live no Insta, né? Tudinho, o Insta dele, o YouTube dele. A live também vai para o nosso YouTube, tá? A BPMP Rio. E muito obrigada. O senhor vai deixar a palavra aí para você se despedir do pessoal. Gente, obrigado pela participação, pela presença. Contem comigo aí, qualquer dúvida, qualquer pergunta, né? Estou sempre ali disponível aí no Instagram, que é a ferramenta que eu tenho mais utilizado no momento. E aí, mãos à obra, né? Vamos parar de ficar só discutindo, vamos fazer, vamos colocar a mão na massa para mudar a realidade, né, do país, da empresa de vocês, tá bom? Sucesso para todo mundo. Obrigado, Juliana, mais uma vez pelo convite. É muito bom conversar com você. Valeu. Obrigada, viu? Tchau, tchau. Tchau.